A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, convidando os irmãos para acompanhar comigo João 16, amém? Vamos estar lendo do versículo 29 em diante, amém? Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que tu sabes tudo, e há mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que tu saíste de Deus. Jesus lhes respondeu: Credes agora? Olha só, meus irmãos, como é que o entendimento deles se abriram. O entendimento deles se abriu. Eles estavam entendendo de quem que eles estavam diante. De quem, com quem que eles estavam falando esse tempo todo, meus irmãos. Aqui aqui o entendimento deles se abriu e eles compreenderam, meus irmãos, de quem ou com quem que eles estavam falando. Eles estavam falando com o próprio Deus. Eles perceberam agora que Jesus não estava usando parábola alguma. Que Jesus ele não estava, meus irmãos, falando por enigmas, com parábolas. Ele estava falando abertamente. Eles entenderam que era Deus quando eles disseram: Agora nós sabemos que tu sabes de tudo, que tu sabes tudo. Ou seja, o entendimento deles se abriu. Ou seja, eles viram de quem que eles estavam em frente, meus irmãos. Eles viram quem era Jesus. Eles entenderam quem era Jesus. Que Jesus estava na frente deles. Que Jesus é, de fato, o eterno. Que Jesus é Deus, meus irmãos. O entendimento deles se abriu e eles começaram a compreender quem era ele desde o início da caminhada, que não era uma pessoa comum, meus irmãos. Que não era uma pessoa comum que estava junto com eles, meus irmãos. Eles começaram a entender e eles chegaram à conclusão que ele sabe de tudo, que ninguém, não era mister, que ninguém o interrogasse, meus irmãos. Que não era para ninguém ficar questionando ele, interrogando ele. Porque ele sabia todas as coisas, meus irmãos. Esse é Jesus Cristo, meus irmãos. E eles estavam entendendo quem era o Cristo. Eles estavam entendendo de quem que eles estavam em frente, meus irmãos. Com quem eles estavam falando. Que não era, meus irmãos, uma pessoa normal. Não era. Era o próprio Deus que estava falando com eles. Que estava conversando com eles, que estava falando das coisas lá de cima para que eles pudessem entender, meus irmãos. Era o próprio Deus que tirou eles, meus irmãos, da religião e se revelou para eles. E eles teriam que dar testemunho sobre ele em todos os cantos da terra, meus irmãos. Aqui é quando Deus se revela, meus irmãos, para a sua igreja. Por quê? Porque eles iriam dar continuidade à igreja, eles iam formar a igreja, meus irmãos. Eles já estavam aprendendo nos pés do próprio Deus, meus irmãos. Aqui, esse que está falando com eles, meus irmãos, faz Gamaliel ser criança, meus irmãos. Esse aqui, meus irmãos, que está falando com ele, faz Gamaliel Nicodemos parecer brincadeira de criança, meus irmãos. Qualquer teólogo da época, meus irmãos, é criança comparado a esse aqui, meus irmãos. Esse aqui é o mais valente, é o grande eu sou que está falando com eles. Ou seja, o Senhor está se apresentando diante deles. Não era, meus irmãos, nenhum teólogo, não era, meus irmãos, nenhum bispo, meus irmãos, não era nenhum, meus irmãos, doutor da lei, era o próprio Deus falando com eles. Eles estavam aprendendo com o próprio Deus. E olha só a conclusão que eles chegaram, meus irmãos.
Agora conhecemos que sabes tudo, e não há mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que tu saíste de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.